Sabe, tem certos objetos que contam histórias que atravessam milênios. Hoje, a gente vai mergulhar na história de um deles, o ciclo. E olha, é muito mais que uma simples moeda. É como um fio que conecta 3 milênios de história, de fé e de identidade. Vamos começar com uma pergunta. E se o dinheiro não fosse uma moeda, mas sim uma ideia? É bem por aí que começa a história do ciclo. Antes de ser algo que dava para segurar na mão, era um conceito, uma medida de valor, algo confiável num mundo que não tinha lá muitas garantias. A própria palavra já nos dá a primeira pista. Olha só. Shekel vem da raiz hebraica para pesar. A primeira identidade dele, então, não era como dinheiro, mas sim como uma unidade de peso. Algo puro, mensurável, um padrão. Então, nossa história começa muito antes da invenção das moedas. A gente está falando de uma época em que o valor precisava ser provado na balança, e não só declarado por um selo, sabe? A primeira grande aparição do ciclo na história ilustra isso perfeitamente. Quando Abraão compra um túmulo para a esposa dele, Sara, o texto bíblico diz que ele pesou a prata. A transação não dependia da marca de um rei, mas da precisão de uma balança e da pureza do metal. Era um padrão que todo comerciante da época entendia e confiava. E é aqui que a história dá uma virada fascinante. Esse padrão comercial, que era super prático e universal, foi adotado pela lei religiosa. E aí o ciclo se transformou em algo muito maior do que apenas dinheiro. O sistema financeiro do Templo de Jerusalém revela um conflito central. Olha só, eles estabeleceram um padrão próprio, o ciclo do santuário, e um imposto anual obrigatório de meio ciclo para cada homem adulto. A grande questão era, como garantir que cada pagamento tivesse exatamente o mesmo valor e a mesma pureza? A importância disso era imensa, não era só sobre dinheiro. O imposto simbolizava que cada pessoa tinha o mesmo valor diante de Deus. Por isso, o pagamento não podia variar. A lei era clara. O rico não dará mais e o pobre não dará menos. Isso quer dizer que a pureza da prata era uma questão de justiça divina, não só de finanças. E isso nos leva ao problema principal. Num mundo antigo, onde os governantes viviam desvalorizando as moedas, misturando metais para economizar, como é que o templo ia conseguir garantir essa pureza absoluta que a lei exigia? Bom, a resposta para essa pergunta nos leva a um dos paradoxos mais incríveis da história religiosa. Uma colisão, assim, inevitável entre a lei sagrada e a necessidade econômica do dia a dia. E aqui está o paradoxo. A única moeda no mercado que tinha a pureza de prata que o templo precisava era o ciclo de Tiro. O problema? Essa moeda tinha estampada a imagem de Melkart, um deus pagão, o que violava diretamente o mandamento contra imagens de ídolos. Complicado, né? Então, o ponto crucial é esse. A instituição mais sagrada do judaísmo, para manter a sua integridade financeira, foi forçada a exigir uma moeda considerada profana. Esse acordo, essa solução prática, acabou plantando a semente de uma futura revolta. E essa tensão toda explodiu. Quando os judeus se rebelaram contra o Império Romano, a revolta não foi só com espadas, foi com prata também. Eles decidiram criar a própria moeda, uma verdadeira arma ideológica. E cada detalhe dessas novas moedas era uma declaração de independência. Eles usaram uma escrita hebraica antiga para se conectar com um passado soberano. No lugar de deuses paganos, colocaram símbolos sagrados do judaísmo e, o mais importante, cunharam seus próprios meios ciclos, rompendo de vez com aquele sistema do templo que dependia da moeda de Tiro. E talvez a mensagem mais poderosa estivesse escrita nelas, pela redenção de Sião. Isso não era só dinheiro para usar na feira, sabe? Era um símbolo de esperança, uma promessa de libertação nacional e religiosa cunhada em prata. E essa história de resistência e esperança não acabou ali não. Ela ressurge, e de forma impressionante, nos tempos modernos, fechando um ciclo de quase 2000 anos. Quando o moderno Estado de Israel foi estabelecido, o nome ciclo renasceu. A moeda até passou por uma crise de hiperinflação terrível nos anos 80, mas o nome foi mantido, com o novo ciclo. Isso mostra a força do símbolo, mesmo no meio do caos econômico. Mas a conexão mais profunda está no design. O Estado de Israel fez uma escolha muito deliberada: conectar sua moeda moderna não a qualquer período, mas especificamente àquele momento de luta feroz pela soberania. A conexão é de arrepiar. A moeda moderna de 10 ciclos tem uma tamareira e a inscrição pela redenção de Sião. São exatamente os mesmos símbolos e a mesmíssima mensagem de esperança naquelas moedas cunhadas no auge da rebelião contra Roma. A história está
literalmente, no bolso de quem a carrega. E isso tudo nos leva a uma pergunta final. O ciclo nos mostra que dinheiro nunca é só dinheiro. Ele carrega o peso da história, da fé, da identidade. E nos faz pensar, que história o dinheiro que está no nosso bolso está contando?